que é feminismo? Joel, quando a gente fala em ismo, a gente sempre fala de uma ideia, né? Então, quando você fala cristianismo, comunismo, né, budismo, ele está sempre associado a uma ideia, a um pensamento, uma filosofia, uma ideologia. Então, o feminismo seria nada mais do que a fêmea, né, a mulher. Então, você está falando sobre a mulher. Só que o feminismo, ele acabou ficando uma coisa assim meio quase que uma seita, né, quase que um grupo do qual ou você faz parte ou você não faz parte, né? Então, ou você é feminista ou parece que você não é mulher. E aí é uma coisa assim meio imposta. E tudo que é imposto, tudo que é forçado, parece que você não abraça aquilo com alegria e com prazer, né? Então, eu não me julgo feminista. Eu até prefiro que não digam que eu seja. Porque eu entendo e eu defendo e eu acho importante a mulher buscar o seu espaço, né? Eu acho extremamente injusto quando você vê diferenças salariais para as mesmas funções, só porque é homem, só porque a mulher ganha mais ou ganha menos. Mas aí a gente não pode generalizar. Se você está dentro de uma empresa onde um homem tem mais condições técnicas, ou tem mais diplomas, ou tem mais conhecimento, ou tem mais bagagem do que uma mulher, não é porque ela é mulher que ela tem que ganhar igual a ele também. Então, essas injustiças, essas questões, assim, elas são bem complicadas. E, às vezes, a mulher, quando ela emite a opinião dela, ela é mais massacrada por mulheres ainda do que por homem. O homem não critica a mulher, mas a mulher critica a mulher. E daí, hoje, você sabe que as pessoas vão ignorar, cancelar, boicotar. Se você der uma palavra diferente daquilo que a massa está pensando, pronto. Caiu na desgraça, né? E as pessoas vão te condenar, vão te censurar. Então, o feminismo hoje, ele é muito hostil. Eu acho assim que as conquistas que as mulheres foram tendo ao longo do último século, elas se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque assim, ó, por exemplo, quando as mulheres levantaram a bandeira do feminismo, há mais de 100 anos atrás, a ideia partiu da questão trabalhista. É a primeira onda feminista que teve. Partiu da questão trabalhista. Direitos iguais no trabalho, condições de trabalho favoráveis, né? Então você pega ali uma revolução industrial, fábricas fechadas, escuras, mulheres grávidas trabalhando até quase ganhar o bebê dentro da fábrica, né? Horas não definidas, né? Então você tinha jornada de trabalho de 14 horas, 16 horas, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de segurança, né? Crianças também trabalhavam nesse contexto. Então, assim, a Revolução Industrial ela foi um divisor de águas na história, ela mudou todo o nosso contexto social, econômico, político. Por outro lado, naquele primeiro momento, as indústrias eram o pior lugar para você estar. Mas era o único lugar que as pessoas podiam estar para sobreviver, né? E aí esses movimentos sociais começaram a reivindicar melhores condições de trabalho para as mulheres também. Até porque elas se viam de forma mais frágil. É aí que é contraditório. Isso começou onde? Começou na Inglaterra, né? Essas reivindicações, porque a Inglaterra é o berço, é a pioneira na Revolução Industrial. Só que ela foi ganhando força em Nova York, né? No final do século XIX para o início do século XX, as mulheres das fábricas em Nova York elas começaram a reivindicar. E aí você vê o papel do socialismo nesse momento, porque eram sindicatos. Eram grupos que se juntaram, né, naquela ideia de assim, sozinha eu não vou conseguir conquistar o que eu quero. Então eu preciso de um grupo que pensa como eu. Porque o sindicato ele tem essa função, né? Ele está representando um grupo. Então você tem vários tipos de sindicatos aí. E aí eles começaram então a reivindicar melhores condições de trabalho, salários igualitários, tudo, porque elas percebiam que os homens tinham a mesma função que elas e ganhavam mais ou eram tratados de forma diferente. Até aí tudo bem, então eu estou lutando por um direito que é direito. Hoje você pensa assim, não tem como ser diferente. Mas naquela época, nós estamos falando de mais de 100 anos atrás. Isso. Né? Aí esse crescimento, esse movimento, ele foi crescendo. Lógico, se você pensar há 100 anos atrás, nós não tínhamos as redes de comunicações que a gente tem hoje. Né? Então, muitos movimentos eles eram de formas isoladas, não porque eles eram abafados, mas porque até o alcance midiático, o alcance de comunicação era diferente. Como é que eu estou sabendo o que está acontecendo lá na Rússia, ou lá na Inglaterra, ou lá em Nova York, e todo mundo está reivindicando a mesma coisa? Né? Aí precisa do quê? De uma tragédia.
ou de uma situação caótica que vai levar as pessoas a olharem para aquela situação. Há um problema? Tem. Como é que a gente resolve esse problema? Esse problema é só meu? Ele é isolado? Não, ele é de um grupo todo. As mulheres em todos os lugares do mundo estão passando pela mesma situação. Aí nós vamos ter o fatídico incêndio, né, em 1911, numa fábrica lá em Nova York. Alguns vão até associar o dia 8 de março a esse incêndio. Aí os historiadores divergem um pouco, né? Eles falam que, na verdade, essa data não é bem a data referente ao dia 8 de março. E tem também a questão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela faz uma mudança drástica no mundo. Quem entrou na Primeira Guerra Mundial, aí você tem ali Inglaterra, França, né, Alemanha, o antigo Império Austro-Húngaro, eles achavam que a guerra ia durar uma semana. Porque o poder bélico de ambos os lados era forte. Então eles pensaram, em uma semana acaba a guerra dura mais de 4 anos. E aí no meio da guerra, em 1917, acontece a Revolução Russa. Aí entra na história Stalin, Lenin, né? E é interessante que os alemães fazem uma proposta para os russos. Vocês estão tendo um problema lá na Rússia, a gente oferece um trem, literalmente um trem, vocês embarcam todos os soldados de vocês, vão para a Rússia e façam uma revolução. Tirem o Nikolai, né? Tira a família imperial, assumem o poder e instalam uma nova forma de governo, que seria, no caso, o socialismo ali. E as mulheres, elas passam a cuidar das fábricas, a trabalhar, porque os homens estão na guerra. Só que é uma guerra que a Rússia não quer estar. As pessoas foram obrigadas a estar na guerra por causa do imperador. Eles vão protestar, mas o imperador mata eles. Eles vão reivindicar, mas ele aprisiona eles, né? Tem o Domingo Sangrento, que é uma reivindicação assim drástica, que a população vai para frente do palácio, daí está no meio de uma neve lá, né? Um frio danado, e o imperador simplesmente manda matar todo mundo. E aquele sangue vai, né? Manchando toda a neve ali, e fica um cenário terrível. Mas isso, em vez de conter as pessoas, fez com que elas ficassem mais revoltadas ainda. Então, os nossos filhos, nossos maridos estão morrendo na guerra, numa guerra que não é nossa, a gente não queria estar lá. A gente tem que trabalhar aqui para sustentar toda a mãe Rússia. E aí? As mulheres vão para as ruas e começam a protestar. Então, assim, o movimento feminista mais forte, que ele dá assim, praticamente um pontapé inicial, é a Rússia.